Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor André Manta, de Geografia e Sociologia, e hoje eu vou falar sobre o nosso estado e a nossa cidade do Rio de Janeiro, focado para a UERJ. A UERJ, existem algumas questões dentro da geografia que vão visar apenas o nosso estado e não os demais estados da federação. Então nós vamos começar com a nossa população. O nosso estado tem quase 20 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, entre 17 e 19 milhões. Como vocês sabem, o censo não foi feito nos últimos anos. Ele vai ser feito a partir de 2022, e aí nós vamos saber quanto da população cresceu ou diminuiu em relação a 2010, que foi o último censo registrado. Mas especula-se quase 19 milhões. A nossa cidade chega a quase 7 milhões de habitantes. Ela não é uma mega cidade, ela é a segunda maior cidade do país. Quando eu falo de zona metropolitana, aí sim, eu vou pegar quase 16 milhões de pessoas que ficam nos municípios em torno do Rio de Janeiro. Agora, vamos falar um pouquinho da geografia do nosso estado. Como vocês podem ver aqui no mapa, nós temos as planícies litorâneas, a zona da região dos lagos, onde está a Lagoa de Araruama, que é a maior lagoa do estado, que na verdade não é uma lagoa, hein, galera? É uma laguna. Vocês sabem a diferença? Um lago é água doce, laguna é água salgada, e lagoa é água salobra, água que mistura água do mar com água dos rios. Então, no nosso estado, nós temos esses três tipos de reservatórios de água. O nosso maior lago, que também é chamado erroneamente de lagoa, é a Lagoa Feia, que fica no norte do estado. Vocês podem ver aí no mapa próximo à cidade de Campos dos Goytacazes, que é a Lagoa Feia, que ela é de água doce. Enquanto que a maior lagoa de água salgada, que é na verdade uma laguna, é a de Araruama. Temos então a Serra do Mar, a Serra dos Órgãos, a Serra das Araras, a Serra da Mantiqueira. Então, o Rio de Janeiro, basicamente, ele tem uma região de planícies e uma região de serras. Não temos muitos planaltos, temos poucas regiões altas e planas. Ou elas são altas e são onduladas, e daí nós chamamos do relevo de mares de morros, ou elas são planas, onde tem a ocorrência de lagos e lagoas. Temos três baías importantes. A Baía da Guanabara, que não é a maior, mas é a mais importante por conta do total de população que fica em volta dela e das suas atividades portuárias, pesqueiras, econômicas. E temos temos a Baía da Ilha Grande e a Baía de Sepetiba, onde também temos o Porto de Sepetiba, que é um porto importante para a economia do nosso estado. Olhando então aí no nosso mapinha aqui, nós vamos ver que temos diversas regiões. Essas regiões são Norte e Noroeste, onde fazemos divisa com o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, Sudoeste, que fazemos divisa com o estado de São Paulo, e o Leste e o Sul, que nós fazemos divisa com o Oceano Atlântico. Somos banhados por esse oceano. A questão climática do nosso estado, nós temos dois climas principais. O tropical oceânico, também chamado de tropical marítimo ou tropical costeiro, que fica aqui na nossa cidade, em toda a região costeira, região de planície, e nas partes mais elevadas, nós temos o clima tropical de altitude, com presença de neve, inclusive, no Pico das Agulhas Negras. O Pico das Agulhas Negras é o ponto culminante do nosso estado, e ele é o sexto pico mais elevado do país. E temos também o pico da Pedra do Sino de Itatiaia, que é o oitavo pico mais elevado do país. Então nós temos uma região muito alta na nossa serra. Embora o Rio de Janeiro seja um estado pequeno, ele poderia ser um resumo do nosso país. Nós temos aqui clima tropical de altitude, que nos dá partes quentes e partes frias, indo para a vegetação, Mata Atlântica, manguezal, presença de uma grande área de biologia, uma grande área animal, florestal, uma riqueza muito grande. Temos reservas da Mata Atlântica. Na nossa cidade nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é
o Maciço da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, ali no Alto da Boa Vista. Quem passa por Jacarepaguá, a Grajaú Jacarepaguá, ela corta esse parque. Temos também a Pedra Branca, temos várias reservas importantes para o nosso estado. Essas reservas são invadidas por favelização, mas também por grandes empresários que querem construir resorts e grandes condomínios. Então nós temos aí um problema urbano no nosso estado. Não é um problema apenas de população pobre e carente, também é de classe média alta. Então a área de preservação demarcada, ela é tema de exercícios, é tema de pesquisa, que com certeza cai em vestibular. Não se esqueçam, quando o Papa veio ao Brasil fazer uma grande reunião internacional com os jovens, e desmataram uma parte da Zona Oeste para fazer um local para receber o Papa. Esse local acabou não sendo usado porque deu-se uma grande chuva na cidade, alagou o local, e esse evento foi transferido para Copacabana. Então eu tive um desmatamento por um fim que não foi usado. E aí, galera, isso gerou vários problemas, por exemplo, aumento de mosquito, aumento da temperatura, mudança no microclima. A prova da UERJ é uma prova que vocês precisam pensar bastante, ler bastante as informações que estão lá e se inteirar do que está acontecendo na nossa cidade e no nosso estado. Nós vamos dividir o nosso estado em 8 regiões. Nós vamos ter, então, observando aqui no mapinha, a região metropolitana, a região noroeste, a região norte, a região das baixadas litorâneas, a região serrana, a região centro-sul, a região do Médio Paraíba e a região da Costa Verde, aonde eu vou ter o quê? Paraty, Angra dos Reis, onde fica a nossa usina nuclear e a nossa reserva patrimônio histórico do estado, que é a cidade de Paraty, que é uma cidade que o centro histórico é preservado, igual ao que era no século XIX, é uma cidade que inclusive sofre o efeito da maré. Nós vamos ter no Médio Paraíba a CSN, vamos ter ainda fazendas históricas do ciclo do café, a rota de povoamento, a rota do café que sai do Rio de Janeiro e segue para São Paulo, depois se espalha para Minas Gerais como uma grande riqueza nacional. Até hoje nós somos o maior produtor e exportador mundial de café, embora o Rio de Janeiro produza muito pouco café, que já produziu mais, mas nós tivemos problemas ecológicos no Vale do Paraíba, como assoreamento, invasão de saúvas, que é uma espécie de formiga, queda da produtividade, e quando acabou a escravidão, o Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, não se adaptou à falta da mão de obra escrava, ele não trocou para mão de obra imigrante. Acabou que as pessoas saíram das fazendas e foram para as cidades, principalmente para a capital, o que vai fazer do Rio de Janeiro a metrópole nacional. O Rio de Janeiro, até 1940, era a única cidade do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, quase 2 milhões de habitantes. Ela vai ser a cidade mais importante, era a capital. Ela foi capital da colônia, capital do império, capital da república, depois virou o estado da Guanabara, para finalmente se converter no município do Rio de Janeiro, que hoje é o segundo maior município do país, juntando a área metropolitana, é a segunda maior do Brasil, a terceira maior da América do Sul e a 26ª maior do planeta. Então, nós temos uma economia e uma população muito importante para o nosso país. Isso vai fazer com que a nossa cidade seja também dividida em áreas. Nesse mapa agora que está colorido, vamos mostrar novamente as regiões. Baixadas litorâneas, que também também é conhecida como região dos lagos, a região metropolitana, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, que é o segundo município do Rio de Janeiro em população, tem 1.100.000 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Niterói, que é a antiga capital do estado e é a cidade com o melhor IDH do nosso estado. Então, quando você vai a Niterói, parece até que você está em alguns bairros, parece que você está em outro lugar. Foge da realidade do carioca. Por quê? Porque eles têm um IDH melhor, um índice de qualidade de vida melhor. É um trabalho feito pela prefeitura e pela população. Ao mesmo tempo, eles têm a taxa mais elevada de educação no estado. Ou seja, o maior número de crianças dentro da escola.
Temos a região da Costa Verde, que é a região de Angra dos Reis, o Médio Paraíba e o Centro-Sul Fluminense, que nós também chamamos de Vale do Paraíba, que é o rio mais importante do nosso estado, é o rio Paraíba do Sul. Esse rio nasce em São Paulo, passa pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, e ele desemboca lá no município de São João da Barra e Campos dos Goytacazes. Ele é importante para pesca, geração de energia e abastecimento de água. Manta, mas você não falou que o Rio de Janeiro é abastecido por outro rio? Eu falei, não, eu ainda não cheguei nessa parte, eu ia chegar nessa parte agora, galera. O Rio de Janeiro ele é abastecido pelo sistema Guandu, que é ligado à SEDAI. Ponto importante para vocês estudarem, a privatização da SEDAI. Por quê? A SEDAI é a maior estação de tratamento de água do mundo. Ela pertence ainda ao governo do estado, mas ela está cedida a empresas particulares para melhorar a oferta de água e o esgotamento sanitário da população. Então ela busca a água do Rio Guandu, trata essa água e manda para nossas residências. Só que o número de população, o número de pessoas cresceu tanto no Rio de Janeiro e Baixada, que agora eles já estão captando água do Paraíba do Sul. Quando teve a crise hídrica, na década passada, o estado de São Paulo queria retirar mais água do Paraíba do Sul. Só que isso iria prejudicar o nosso estado, na geração de energia hidrelétrica, nas PCHs que tem entre Volta Redonda e Barra Mansa, e no abastecimento de água para a cidade. Começou a ter uma briga entre os governadores. E aí chamou-se a ANA. O que é a ANA? Agência Nacional das Águas, que determinou que cada estado teria que manter o uso das suas águas, já que eles são águas compartilhadas. E aí nós não tivemos um problema tão grande de abastecimento como foi o caso da cidade de São Paulo. A nossa cidade, ela vai ser dividida em zonas. Primeiro eu tenho o centro do Rio, que é a parte onde fica a prefeitura, a Avenida Rio Branco, a Presidente Vargas, é o centro econômico da cidade, onde estão as grandes empresas, é a área onde você passa o VLT, onde tem o aeroporto do Santos Dumont, é a parte administrativa da cidade. Eu vou ter a Zona Sul, que é a parte onde mora a elite carioca, ou seja, as pessoas com maior poder aquisitivo, porque lá se paga mais impostos, como por exemplo um laudêmio, que é um imposto pago por se morar próximo à área de oceano. Eu tenho a Zona Oeste, que é a maior área do Rio de Janeiro, onde está a maior parte da população e para onde está ocorrendo a expansão urbana da cidade. Eu tenho aí Campo Grande, só Campo Grande com 1 milhão de pessoas. Tenho Santa Cruz, tenho Realengo. Tenho a Zona Norte do Rio, que é a zona de habitação mais clássica por conta das linhas férreas que saem do centro e vão ligar a Zona Norte. Até o século XIX não se era muito comum tomar banho de mar ou viver à beira-mar. As pessoas preferiam morar próximos das fábricas, próximo do trabalho, próximo de fazendas, porque nós tínhamos fazendas de café, fazendas de cana, tanto que os bairros Engenho Novo, Engenho da Rainha, eram antigas regiões de fazenda. O bairro de Olaria é onde ficavam as olarias, as fábricas. Para quem não sabe, uma olaria é onde se faz a telha das casas. Então, as pessoas queriam ficar próximo ao trabalho, é um lugar de fácil acesso ao trem. Então, a Zona Norte é a parte da cidade de colonização mais antiga. E a cidade vai se expandindo do centro para a Zona Oeste. Manta, mas e a Zona Leste? Gente, a Zona Leste não existe, porque é a Baía de Guanabara, não tem como a gente se expandir para lá. E quando a gente passa a Baía de Guanabara, já é outro município, que é Niterói. A nossa cidade é uma cidade turística, inclusive o mapa que vocês estão vendo agora é um mapa de todos os bairros do Rio e as suas divisões. Jacarepaguá, Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Santa Cruz, Jericinó, Vila da Penha, Ilha do Governador, que tinha subbairros e agora tem bairros. Então, eu tenho aqui um mapa político da cidade. E eu tenho também um mapa turístico da cidade. E aí eu tenho Copacabana, Baía de Guanabara, o aeroporto, os 2 aeroportos, que tem o Santos Dumont e tem o do Galeão, tem também o aeroporto de Jacarepaguá, que é usado para voos particulares.
Tem a Praia de São Conrado, a Barra da Tijuca, que é para onde a Zona Sul vai se expandir. Então a Zona Sul vai se expandir para a Barra, Jacarepaguá vai se expandir para a Barra, Bangu, Realengo, Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz, vai ter uma expansão urbana para a Zona Oeste da cidade. E nós vamos ter então a divisão aqui com todos os municípios. Vocês sabem quantos municípios tem a nossa cidade? Desculpa, o nosso estado? São 92 municípios. Então, quando você vê no jornal que o governador está reunido com todos os prefeitos, você sabe que ali tem 93 pessoas. O governador e mais 92 prefeitos. Se forem os vice-prefeitos, aí aumenta um pouquinho o número. Mas normalmente vem só o prefeito para essa reunião. Porque ele vai decidir, junto com o governador e, e as prefeituras limítrofes, o que vai ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, a nossa cidade, ela é também uma cidade conhecida no mundo todo. É uma cidade global. O que é uma cidade global? Uma cidade global é uma cidade que atrai investimentos para si, é uma cidade que é conhecida no mundo todo. Eu tenho cidades de nível alfa, que é o nível central, como Londres, Nova York e Tóquio. Tenho cidades de nível intermediário, como Frankfurt, São Paulo, Rio de Janeiro, Johannesburgo, Sydney. E tenho cidades menores, mas que também são cidades globais. Então eu tenho níveis de cidades globais. Mas o Rio de Janeiro ele já abrigou Copa do Mundo 2 vezes, já abrigou Jogos Olímpicos, a Rio 92, a Rio mais 20, que são eventos, são cimeiras. O que é uma cimeira? É uma reunião de chefes de Estado. É uma reunião para tratar do meio ambiente. Então, o Rio de Janeiro, durante algum tempo, teve o foco do mundo inteiro aqui na nossa cidade. Nós somos a cidade que mais atrai turistas no nosso país. O carioca, ele é o porta-retratos do Brasil, podemos dizer assim. Ele foi classificada como a cidade mais atraente da América do Sul. Nós temos, então, vários eventos que ocorreram aqui. Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, feiras internacionais. Nós temos no Rio Centro eventos nacionais que destacam a importância do Rio de Janeiro, como a Bienal do Livro, como a Feira da Providência. Nós temos aqui logomarcas nacionais, como a Sandália Ipanema, como filmes do Banco Itaú, projetos de habitação, flash mob na praia, a Marcha de Jesus com os Jovens, onde o Papa veio ao Rio de Janeiro. Temos vários projetos que foram copiados em outras cidades, como o projeto Favela Bairro. Temos apoio de várias comunidades em âmbito nacional e internacional. É uma cidade chamada gay-friendly, ou seja, nós temos partes do Rio de Janeiro que são especializadas num público LGBTQIA+, algumas cidades não têm. Somos uma cidade que, ao mesmo tempo que tem a Marcha dos Católicos, também recebe grandes marchas evangélicas. É uma cidade que, no final do ano, os cultos de candomblé e umbanda fazem a sua espiritualidade nas praias. É uma cidade de mente aberta, é uma cidade global. É óbvio que nós temos problemas como qualquer metrópole, mas nós vamos focar na realidade da nossa cidade e fazer muita leitura sobre a evolução urbana, os problemas urbanos como poluição, trânsito, BRT, metrô, linha férrea, empobrecimento da população, concentração de renda, porque esses são assuntos chave na prova da UERJ. Espero que vocês tenham gostado da aula. Logo, logo vem uma aula de exercícios para vocês, voltados para a UERJ. O professor André Manta se despede. Beijos e abraços para todos aí.